Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos todos os dias para vocês aqui no canal, sempre te atualizando com as últimas informações do nosso Vozão. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de jogador que se despediu, trazer alguns pontos da coletiva do nosso técnico Moza e também vamos falar de jogador que se reapresentou ao Vozão. Bora pra vinheta e começar os assuntos do vídeo. Cuida! Gigante Alvinegro. Bora lá, galera, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e fica por aqui para conhecer cada vez mais o nosso canal. Nós estamos crescendo bastante e estamos com a meta de chegar aos 5.000 inscritos até o dia 19 de janeiro, quando a gente faz um ano de canal. Então conto com a sua inscrição, tá faltando apenas 17 para a gente chegar nos 4.600. Eu conto muito com você aqui se inscrevendo para a gente chegar mais longe aqui na plataforma. Galera, queria pedir o auxílio e a ajuda de vocês para que vocês possam participar da nossa rifa do canal para ajudar a comprar um computador para o canal, porque o meu queimou. Então, quem puder ajudar, o ponto é apenas R$ 5 e você vai estar ajudando muito e incentivando o meu trabalho a continuar crescendo e desenvolvendo esse trabalho bacana para vocês aqui no YouTube, tá bom? Então, a cada R$ 5 é o ponto e você pode estar confirmando o seu Pix, tanto no direct do Instagram, quanto no WhatsApp que tem na publicação aqui também, tá? A chave Pix está na descrição para você só copiar e colar lá no seu banco e vai ter um QR Code aqui na tela também para você utilizar caso ache mais fácil, beleza? Vamos lá começar os assuntos desse vídeo, galera. E eu quero já trazer renovação. O atacante Giulio, da base, ele só tinha contrato até o final de janeiro e o Ceará já tratou de renovar o contrato do atacante com uma ampliação do salário também, né? A informação eu peguei lá no BID ontem, dando uma curiada, né? Já que ontem abriu essa janela, né? O BID abriu, então eu estava dando uma curiada lá no site da CBF e vi essa informação do Júlio, como várias outras lá também de renovações, inclusive a da rescisão do Guilherme também já tá lá no BID. Mas a informação mais relevante que tinha lá era sobre o Giulio, que foi o destaque da Copa do Nordeste Sub-20 2025, né? O título que o Ceará ganhou em cima da equipe do Bahia, com grande destaque do atacante Giulio. Ele, que é uma das peças que está integrada ao elenco profissional para esse início de temporada para agregar na equipe do técnico Moza. Bacana demais, tá? Muito bom o Ceará ter renovado o contrato do moleque. Vamos lá, galera. O Matheus Bahia se despediu do Ceará. Só que ontem surgiu uma informação lá no Globo Esporte que o jogador teria o interesse de ficar, só que o Ceará não o procurou. A informação que a gente recebeu recentemente é que o Bahia queria algo em torno de 15 milhões de reais pelo lateral esquerdo. E galera, convenhamos, não vale isso tudo, né? Matheus Bahia ajudou muito nas duas últimas temporadas, mas 15 milhões de reais é um valor fora da realidade. Eu recebi uma informação que ele tem proposta para ir para a MLS, né, para o Campeonato Americano de Futebol. Então, vamos ver se ele vai para o rumo da terra do Tio Sam ou se o Ceará vai tentar alguma conversa com o Bahia, já que o próprio jogador externou o desejo de ficar aqui no Vozão. Seria de grande ajuda. Nós só temos por enquanto o Fernando contratado para a lateral esquerda e caso o Matheus Bahia ficasse, seria uma grande ajuda e realmente um grande reforço para a temporada 2026. Eu acho muito difícil que o Ceará consiga um novo empréstimo do jogador. Vamos aqui, galera. Vamos começar a falar sobre a nossa apresentação do Moza ontem, né? A coletiva de apresentação do técnico Moza. Eu estive lá presente, foi bem bacana. E eu quero trazer, cara, algumas respostas que o nosso técnico deu lá, né? Algumas que eu destaquei, que eu achei mais interessante, para a gente conversar. E primeiro. A primeira pergunta que eu quero, a primeira resposta dele que eu quero trazer aqui, inclusive eu vou trazer cada pergunta também para que vocês possam entender o contexto de cada resposta, porque eu vou ser muito sincero com vocês.
Se tem uma coisa que eu odeio, é quando essas páginas de futebol daqui postam só a resposta do treinador. Eu sinceramente gosto muito de entender o contexto e sempre gostei, mesmo antes de estar presente nas coletivas, eu sempre gostei de entender o contexto da pergunta do repórter também, porque a gente consegue entender o motivo daquela resposta ter sido daquela forma. Então aqui, em todas as respostas do técnico Moza, eu também vou estar trazendo a pergunta de cada repórter que foi feita. E a primeira que eu vou trazer aqui foi a pergunta do Lucas Catribe, lá do Globo Esporte, para poder que o Moza respondeu sobre a estreia dos jogadores do Ceará, né, no Campeonato Cearense e sobre o motivo da não permanência dele lá no Coritiba. Bora para a pergunta. A todos, presidente, Haroldo, Lucas, Moza, boa tarde. Seja bem-vindo, Lucas Obrigado. Catribe, Globo Esporte. Queria entender o seu planejamento para esse início de temporada, o calendário apertadíssimo, sábado já tem jogo, quero saber se você já vai à beira do campo, vai ter que escalar alguns atletas do time profissional que estão trabalhando há pouco tempo também, porque só tem acho que 6, 7 jogadores da base. O que você está imaginando, quando é que você já vai ter o elenco todo profissional à disposição, na segunda, na terceira rodada? Queria entender um pouquinho disso. E também queria que você pudesse esclarecer que, né, rolou na imprensa lá de Curitiba também, o motivo de você não ter continuado, né, no Curitiba, já que você é um cara com história como jogador lá no Curitiba e também é da cidade, né, tudo isso. Por que você decidiu não continuar no Curitiba e topou mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro? Seja bem-vindo. Obrigado. Em relação a um calendário, assim, o início de calendário no Brasil é sempre um desafio, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país, onde a pré-temporada dura 30, 35, 40 dias, que é o ideal para você realmente preparar o jogador fisicamente para uma temporada extenuante que é a nossa, né? Infelizmente, nós não temos esse tempo. Então, nós optamos por não estrear na primeira rodada e a partir da segunda rodada nós já estaremos com a equipe principal disputando o campeonato estadual. Em relação à não permanência no Coritiba, eu acredito em ciclos, assim, apesar de ter sido um ano só, foi um fechamento de ciclo. Então eu sou, como você frisou bem, fui atleta do Coritiba, depois passei 6 anos entre base e profissional. Foi um ano bem desafiador para mim lá, né, por ser de lá também. Então eu e minha família optamos pelo encerramento do ciclo, que na minha opinião foi de uma forma importante, assim, né, com o título da Série B. Então, mas assim, eu tô feliz com a minha decisão, porque se eu não tivesse optado por ter saído de lá, de consequência eu não estaria aqui. Então eu tenho certeza absoluta que eu tomei a decisão certa. Moza, desculpa, só para complementar a informação do Moza, para a primeira rodada, isso aí foi uma decisão que a gente já tomou praticamente há mais de mês, né? Desde a chegada do Moza a gente já tinha isso planejado e ele obviamente comprou a ideia de pronto, né? Muito bem alinhado com todos nós, por conta do calendário para essa primeira rodada do Campeonato Cearense, na verdade, segunda rodada do Campeonato Cearense, né? A primeira rodada o Ceará não participa, então na segunda rodada quem vai estar à frente da equipe é o Alisson, treinador da equipe sub-20, junto com uma equipe sub-20, né? Até por isso fizemos alguns ajustes para a equipe que foi para a Copa São Paulo. O Ceará fez isso juntamente com, acho que a grande maioria das equipes aí de Série A e B que mandou equipes para a Copa São Paulo. E aí sim, a partir da terceira rodada do Campeonato Cearense, que é a segunda rodada que o Ceará vai disputar, já com o Moza à frente e com o elenco dito principal, né? E claro, né, óbvio, observando todos os jogadores que vão participar dessa primeira rodada do Ceará para, porventura, a gente poder fazer alguns enxertos dentro da nossa equipe. Só para aproveitar a resposta do Lucas também, e é uma oportunidade para mim também conhecer esses jogadores mais jovens, né? Eu sou oriundo da base como treinador, né? Minha formação na última Série B. Eu terminei a competição com 4 jogadores formados no Coritiba, então o Ceará historicamente é um formador de atletas também, então e eu acredito que um clube com esse histórico eu tenho obrigação de potencializar aquele jogador que tem capacidade para estar na equipe principal, então é uma oportunidade também para mim conhecer os jogadores.
Tá aí a grande resposta do técnico Moza sobre toda essa situação do início do Campeonato Cearense, né, e a não permanência dele. A gente sabe que ele também deu na entrevista lá do Charla Podcast que ele falou que não ficou no Coxa também por desacerto financeiro, né? A informação é que ele queria 500 mil de salário, o Coritiba não conseguiu chegar nesse valor e ele optou por sair. E aqui no Ceará, inclusive, eu não vou trazer essa resposta, mas ontem ele chegou a citar que a prorrogação do contrato dele está diretamente ligada ao acesso. E uma informação que surgiu, não sei se de fato é isso, mas que o Ceará chegaria a esse valor que ele deseja na Série A. Na Série B, não. Na Série B, ele é um dos técnicos mais bem pagos, mas não chegou a esse valor que ele queria ganhar na Série A, não, tá? Mas em caso de acesso, ele já vai ter o seu contrato renovado automaticamente. A próxima resposta que eu quero trazer aqui agora é a da pergunta do nosso Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Eu gostei muito da pergunta do Rodrigo, porque ele pergunta sobre a questão de quantos atacantes e quantos zagueiros o técnico Moza vai querer utilizar na temporada. Vamos ver aqui a resposta do Moza à pergunta do Rodrigo. De centroavante, você fala? Centroavante e zagueiro, né? Que são as duas posições que estão mais carentes. Centroavante eu entendo que 2 é um número bom, quase que ideal, até pela característica dos nossos atacantes. O Pedro Henrique é um cara que em algum momento também pode jogar de 9. O Vina pode em algum momento fazer um 9 mudando um pouco a estrutura do time, enfim, dando um pouco mais de liberdade para flutuar e se tornando um jogador a mais no meio. Em relação aos zagueiros, normalmente a gente trabalha com 4, 5 zagueiros. Você falou do Pedro Gilmar, que é um jogador formado aqui e me impressionou nesses primeiros dias. Mas eu conto com todos eles, né? Com o Luiz, com o Pedro Gilmar, com o Éder, o próprio Marlon, né? Enfim, nós temos zagueiros que se complementam bem, características distintas, e eu acredito muito nisso. A nossa equipe como um todo são jogadores que se complementam tecnicamente e principalmente fisicamente. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Vou dar o exemplo do Vina, do Dieguinho, do Lucas Lima, do Juan Alano, que chegou agora. São 2 camisas 10, 2 camisas 8, que tecnicamente são distintos, fisicamente distintos, que é naquilo que eu acredito, que eles possam se complementar bem, né? Então, enfim, só para dar um exemplo, né? Então nós estamos atentos ao mercado, porém o nosso início de temporada já é com uma equipe bem forte. Tá aí a resposta do Moza sobre essa questão de quantos zagueiros e quantos atacantes ele quer usar, né? Zagueiro ele falou 4 a 5 e ele já citou 4 zagueiros, importante a gente frisar, que ele citou o jogador da base, que falaram o nome aqui agora, mas eu esqueci, ele gosta bastante do zagueiro, Éder, Luiz Otávio. Ele conta com o Luiz Otávio, algo que eu sinceramente não esperava, até citei no vídeo passado, que eu não achava que o Luiz Otávio seria utilizado. E ele citou o Marlon. Pois é, o Marlon que não tinha se reapresentado até então, em meio à negociação dele com o clube do Remo, o Marlon se reapresentou ao Ceará. Inclusive já tem imagens do Marlon lá no Instagram, tá aqui na tela para vocês verem. E ele se reapresentou para a temporada e deve ser utilizado sim durante a temporada 2026, claro, caso não venha nenhuma proposta financeiramente boa para o Ceará. E aí, torcedor, você contava com o Marlon e com o Luiz Otávio nessa temporada? Comenta aqui abaixo que eu quero saber o que é que você acha da permanência desses 2 zagueiros no elenco do Ceará. Vamos lá. Eu quero agora trazer a resposta à minha pergunta, galera. É isso aí. Eu perguntei para o Mozart sobre a escassez de gols do Ceará e dos 2 últimos times dele, né? Porque ele teve as 2 melhores defesas das últimas 2 Série B. Porém, o ataque não foi tão eficiente assim. Dito o Coritiba do ano passado, que de 38 rodadas fez 39 gols. Então, eu perguntei isso para o Mozart porque também foi um grande problema do Ceará, que na Série A do ano passado foi horrível no ataque. Então, vamos ver como foi a resposta do treinador. Jogadores. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Eu sou Leonardo, do canal Del Luiz.
E, professor, analisando até o Fernandinho também, que foi seu ex-atleta, Verdade, esqueci né? do Fernando. Jogador de ataque. Aham. E o ataque foi justamente o maior gargalo do Ceará na temporada 2025, né? Teve um dos piores ataques da competição. E nas duas últimas temporadas, o senhor, tanto pelo Mirassol quanto pelo Coritiba, também não foram os melhores ataques, mas também foi uma defesa muito sólida. Também o caso do Ceará na Série A do ano passado. O que é que o senhor pode fazer de estratégia diferente? Eu sei que o senhor não vai entregar o seu jogo aqui agora inteiro, mas o que é que o senhor pode trazer para que o Ceará possa fazer mais gols, assim como teve o maior ataque da Série B em 2024, né? Como é que o Ceará pode voltar a fazer muitos gols? Você falou do Fernando, né? Eu acredito que o jogo ele é coletivo, assim. Para você ter um ataque eficiente, que ataque produz, que faça gol, a equipe, a engrenagem como um todo, ela precisa funcionar. Assim, eu não entendo o ataque somente os atacantes, né? Você frisou o Coritiba do ano passado, né? Que nós não fomos tão efetivos assim. Porém, eu vejo as características individuais que nós temos aqui, elas vão funcionar a partir do momento que o coletivo seja forte. Então, a tendência é que o Fernando seja mais eficiente, que o Pedro Henrique seja mais eficiente, enfim, que todos os atacantes tenham mais oportunidades para fazer os gols, desde que a nossa equipe realmente seja uma equipe coletivamente forte. É dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu venho tendo sucesso ao longo dos últimos anos. E cabe a mim realmente criar esses mecanismos para que os atacantes tenham mais oportunidades e, de consequência, esses números eles aumentem. Tá aí, né? A resposta do Moza. Tomara que ele consiga realmente recuperar esse ataque do Ceará. E aí? O que é que vocês acharam da minha pergunta? Eu quero saber. Comenta aqui abaixo, que eu quero saber o que vocês acharam da pergunta que eu fiz pro Mozart e o que é que eu posso estar melhorando nessas perguntas que eu faço nas coletivas, né? Por favor, eu quero saber o que é que vocês acham. Vamos aqui. Tem mais uma resposta que eu quero trazer agora, da resposta dele à resposta do Joãozinho lá do Ceará Mil Grau, cara. E eu gostei muito da resposta dele, porque o Joãozinho perguntou para ele sobre justamente a forma dele jogar, né? Que dizem lá no Paraná que ele era um técnico meio retranqueiro. Só que quem viu o Mirassol de 2023 e 2024 vai discordar disso, né? Aquele time do Mirassol jogava muito bem. E o Mozart falou sobre as características de jogo dos dois ex-clubes dele e, claro, do que ele encontrou aqui no Ceará também, com quem se parece a característica de cada time. Vamos para a resposta. Empolgado, e esperançoso e confiante para essa temporada. Opa, Mozart, boa tarde. Boa tarde. Queria te desejar que você tenha um bom trabalho à frente do Ceará. Obrigado. E a minha pergunta vai baseada numa entrevista recente que você deu no Charla Podcast. Uhum. E aí você falou sobre a transição do Mirassol para o Coritiba, né? O quão foi difícil o desafio no Coritiba. E você fala sobre se adaptar ao Coritiba, né? Ao que tinha no Coritiba, aos jogadores e tudo mais. E aí eu te pergunto em relação à questão do rótulo, né? A gente lendo alguns comentários dos torcedores do Coritiba falando, o Mozart é um baita treinador, um cara trabalhador, um cara especialista em Série B, ele tem um caminho das pedras, né? Mas é um treinador retranqueiro, né? Treinador que tem a defesa sólida, mas não se preocupa muito com o ataque, ou então o ataque faz poucos gols, né? E eu vou no contraponto porque eu assisti muito o seu Mirassol jogar, e era um time que jogava bem, como você falou na entrevista, era um relógio suíço, era um time que tocava bem a bola, inclusive o jogo que você citou aqui contra o Ceará no Castelão, o torcedor teve muita raiva, porque foi um jogo dolorido pra gente, né? Um gol no finalzinho do El Gamalho, mas um time que chamou a atenção pela personalidade, a forma de jogar, né? E aí eu te pergunto, o que é que o Mozart traz pro Ceará, assim? O que é que o torcedor do Ceará pode esperar? Porque o torcedor do Ceará, ele clama, não é uma crítica aos treinadores anteriores, pelo contrário, mas ele clama por um time que consiga ter um pouco mais a bola, que consiga ser protagonista, que consiga trabalhar melhor essa bola e mostrar o melhor futebol, né? Do que vinha sendo. Eu te pergunto, o que é que o Mozart traz do Mirassol, se era o projeto Mirassol também, que tinha esse estilo de jogo, e também relacionado ao Curitiba, se é mais parecido com o que teve o trabalho no Curitiba, um trabalho de reestruturação. Eu acho que o elenco do... Acho não, tenho certeza que o elenco do Ceará, ele, em termos de característica, é muito mais parecido com o do Mirassol, de 23 e 24, do que o do Coritiba, de 25. Existem no futebol várias formas de ganhar, né? Então... Porém, eu acredito que a melhor forma de ganhar é tendo mais imposição sobre o adversário. Infelizmente, ano passado, em algumas oportunidades, nós não conseguimos ter a imposição que eu gostaria de ter, né? Porém, 23, 24, como você frisou bem, a característica da minha equipe era diferente da de 25. Então, aqui eu encontro
características individuais, técnicas e físicas, muito mais parecidas com aquilo que eu entendo de futebol. Né? No Coritiba eu optei por fazer um jogo um pouco diferente para poder vencer, né? E para mim o resultado ele tá acima de tudo, assim. Eu sou um cara obsessivo pelo resultado, porque o treinador ele tem que vencer o tempo todo e buscar a vitória o tempo todo. E eu acredito com as características que nós temos aqui dentro, nós vamos ter vamos ser um Ceará muito, muito mais com as características de 23, 24 das minhas equipes do que foi 25. Porém, assim, o jogo ele vem passando por uma transformação de todos os anos, né? Então, não é só no Brasil, acredito que no mundo todo. O jogo, todas as equipes se preparam bem, todos os treinadores se preparam bem. Então, e o jogo de futebol é um jogo fracionado muitas vezes, né? Principalmente em competições, né, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil em alguns momentos, Série B, são jogos equilibrados, onde tem vários momentos. E eu acredito que um time, para ser competitivo, ele precisa saber fazer tudo, assim. O jogo exige isso. As pessoas gostam de rotular, uma equipe é reativa, outra equipe é propositiva. Eu, particularmente, não acredito nisso. Vi até uma entrevista na representação do Ancelotti que ele fala exatamente isso. Eu não gosto de ser definido por um momento do jogo. Se acontecer isso, ele falou, é frustrante para mim e para mim também. Porque uma equipe precisa saber fazer tudo. Eu treino tudo que tem que treinar dentro de um jogo. Porque o jogo tem muitas situações e eu, como treinador, tenho que treinar tudo. Se nós pudermos ganhar com 70% do controle, melhor ainda. Mas vai ter momento ou um dia que o adversário está melhor que eu quero ganhar igual. E aí como que eu vou ganhar? Talvez transitando, numa bola parada, enfim. E aí uma equipe de futebol ela precisa estar preparada para tudo e para todos os momentos. É nisso que eu acredito. Mas, assim, reforçando com as características que nós temos aqui, nós podemos ter uma imposição importante sobre os adversários. É dessa forma que nós vamos treinar. Porém, abrindo parênteses, que vai ter momentos que o resultado vai ser muito mais importante até do que o desempenho, né? Cara, como foi importante essa resposta dele. Mandar os parabéns ao Joãozinho pela pergunta, porque foi uma baita resposta do Mozart. Entregando todos os pontos realmente da forma que ele gosta de jogar, mostrando que ele é um cara vencedor, que quer a vitória a todo momento, diferente do que a gente tinha aqui no ano passado, né? Que parecia que entrava todo jogo para empatar ou perder. Era bizarro o que a gente tinha aqui na temporada passada. Mas, cara, assim, feliz. Estou feliz com o que eu tenho visto do Mozart. Né, um técnico que tá me dando confiança para a temporada, né? Se a diretoria não tá me dando essa confiança, pelo menos o técnico me entregou. Né? Eu sei que faltam muitas peças ainda pra gente ter aqui, mas eu começo a ter umas boas vibrações para a temporada 2026, muito baseado no técnico que a gente tem. É um técnico que demonstra, cara, que ele quer vencer a todo momento. E eu recebi informação de jogadores, tá? Os jogadores estão muito felizes com a forma do Mozart de trabalhar. E isso é importante, porque eles estavam infelizes com o Léo Condé aqui. Então, a gente precisa realmente dar o nosso apoio para que essa temporada seja muito boa. Pelo menos de técnico, nós estamos muito bem. E agora, galera, eu quero trazer aqui a resposta à pergunta do nosso querido Mutley, né? O Mutley Alvinegro, que já fez uma pergunta mais tática para o Mozart. E vamos ver aqui a resposta dele da pergunta do Mutley. Desempenho, né? Boa tarde. Boa tarde. Haroldo, Drubski, João Paulo, Musa. O Alisson, canal Bora Pro Racha Vozão. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre o campo. Seu time, acredito que só no Cruzeiro jogou com 3 zagueiros. Por necessidade naquela época. Mas a base e a estrutura tática num 4-1-4-1, num 4-3-3, fazendo as variações 3-4-3, 3-4-2-1 e por aí vai. Uhum. Queria saber um pouquinho da sua parte a importância de ter reforços o mais rápido possível. Você é um treinador que opta e gosta de sair jogando de pé em pé. Uhum. E para isso todo mundo tem que estar maquinado na cabeça o que tem que fazer. Então, assim, queria saber um pouquinho de você, a sua necessidade de reforços para que, ao chegar na Série B, já esteja todo mundo mentalizado o que tem que fazer para poder colocar em prática tudo aquilo que é o seu trabalho e ter sucesso, quem sabe,
Deus quiser, com acesso. Amém. Assim, eu acredito, eu sou de uma geração de atleta que a metodologia era baseada na repetição. Né? Então, por que eu estou contextualizando a resposta? Né? Porque eu ainda trago, na minha metodologia de trabalho, essa questão da repetição. E para automatizar tudo que você falou, nós precisamos treinar. É óbvio que nós vamos estar sempre atentos às contratações, mas a obrigação do treinador é potencializar o que ele tem na mão. Então, vou dar um exemplo. O Fernandinho, para mim, é um dos principais pontas da Série B, com certeza. Mas ele falou do Brasil. Ele tem uma característica ímpar de ponta. O pessoal fala extremo, eu gosto de, como eu sou um pouco mais velho, eu gosto de chamar de ponta ainda, né? De enfrentamento. E aí é minha obrigação potencializar essa característica no jogador. Então, eu como treinador, tenho que contratar, inclusive, jogadores que talvez não desempenharam tanto ano passado, mas que têm potencial para desempenhar esse ano. E aí eu considero uma contratação também. Então, por isso que eu estou frisando novamente que o que nós temos aqui, nós temos um elenco extremamente qualificado. E aí tem que abrir o parênteses pela montagem que foi feita, e foi uma montagem importante. E a manutenção ainda mais importante do que a própria montagem. E aí cabe a mim potencializar esses caras. Como que eu potencializo? Tendo um jogo coletivo forte. O coletivo vai estar sempre na frente do individual. Para o individual render, o coletivo tem que ser forte. O coletivo vai sempre potencializar o individual. E aí, para automatizar tudo que você falou, é o treinamento, é a repetição, é a insistência, é todo dia, é cobrar, é esticar a corda, é não perder nenhuma sessão de treino. É o jogador também tá aberto e ser humilde para escutar as informações, porque eu acredito sempre que o jogador, independente da carreira e da idade, ele está num processo de evolução diária, porque não faz sentido para mim sair da tua casa, vir para o CT e não se desenvolver do mais experiente ao mais jovem. Eu acredito muito nisso, assim, no dia a dia realmente de esticar a corda e levar sempre o jogador no limite, porque o jogo hoje exige que você vá no limite, principalmente se você quiser conquistar as competições que nós vamos disputar, tem que realmente ir no limite de todas elas. Então, nós estamos atentos aos ajustes que toda equipe precisa fazer, porém nós já partimos de uma equipe bem sólida e forte, eu tenho convicção disso. Aí, né, a resposta do Mozart, cara, muito bacana também a resposta dele, em cima da pergunta do Mutley, cara, e ele fala várias vezes sobre esticar a corda, e foi algo que eu notei lá no Charla Podcast, durante a entrevista dele, inclusive quem não viu ainda, veja, tá? É uma entrevista de 2 horas, mas que vale muito a pena. Eu vi ela toda espaçada, um dia eu via 30 minutos, outro dia eu via mais 30, eu já vi ela 3 vezes, né, porque quando saiu a informação que ele estava vindo para cá, e como eu trago conteúdos aqui para vocês, eu quis tentar conhecer o máximo possível o treinador, e essa para mim foi uma das melhores entrevistas que ele já deu e mais completa, né? Então foi muito importante, eu assisti ela algumas vezes, assistam vocês também, eu recomendo, tá? E assim, cara, importante, e a informação também que eu recebi é que ele realmente estica muito a corda nos treinos, que ele puxa muito, né, ele quer que o jogador dê o seu máximo para que ele realmente possa chegar na hora do jogo e entregar o máximo que ele quer em campo, cara. E é muito importante essa característica, né? É muito importante que os nossos jogadores consigam desenvolver essa mentalidade. E vindo de um técnico com tanta experiência na carreira, jogou muitos anos fora, foi atleta da seleção brasileira, cara, o vestiário é totalmente diferente do que você ter um técnico apenas teórico. E aqui, cara, eu entendo tudo que de bom que o Léo Condé fez, tá? Mas o Léo Condé era um técnico teórico. Ele não foi jogador de futebol. Ele é um estudioso da bola e que realmente consegue ser treinador. Mas o Mozart, além de ser hoje treinador, ele também foi um ex-jogador e que jogou em grandes clubes, né? Jogou no Coritiba, jogou no Flamengo, jogou muitos anos na Rússia, na Itália. Então, o Mozart, ele tem uma escola muito maior, não só como treinador, ele também tem a bagagem do que como ele foi como jogador. E eu acho que isso hoje é muito importante para a gente ter dentro do vestiário do Ceará, que precisa realmente recuperar o ânimo. Ele foi até questionado durante a entrevista como foi que ele encontrou o ambiente do Ceará após o rebaixamento do ano passado. E ele falou que encontrou um ambiente que quer virar essa página e que quer realmente trazer bons frutos para o Ceará.
Isso é muito importante. Turma, é isso. O vídeo ficou longo pra caramba, meia hora de vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham assistido tudo, que a gente realmente precisava trazer essas informações aqui sobre a apresentação do Mozart de ontem. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e, claro, compartilha esse vídeo com todo mundo. E se você puder, participe da nossa rifa, porque ela é muito importante para a evolução do nosso canal. O ponto é apenas R$5 e você vai estar ajudando bastante no nosso crescimento. Mas, galera, aqui, ó. Se você não pode mandar R$5, mande R$1. A cada R$1, R$2 que você manda, também está ajudando, porque toda ajuda é bem-vinda. A gente tem aqui 1.000, 2.000, 3.000 visualizações em cada vídeo. Se cada pessoa mandasse R$1 no Pix, a gente já tinha comprado o nosso computador. Então, eu queria pedir de novo aqui que realmente todo mundo possa estar ajudando para a gente comprar o quanto antes esse computador e conseguir conquistar aqui o nosso computador para continuar trazendo os conteúdos para vocês, tá? No mais é isso, agradecer a todos, muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima. Gigante Alvinegro.